O que o senhor vai fazer pelos paulistanos que pegam ônibus todos os dias? A primeira pergunta é: o que o prefeito Ricardo Nunes não conseguiu entregar nem 10% dos corredores de ônibus? Eu acho que é uma missão dele que está querendo ser prefeito, pelo menos cumprir a promessa que ele falou sobre isso. Segundo, a situação mais inteligente que a gente pode tratar na mobilidade da cidade é levar emprego para as periferias. O que a gente precisa? Mas quantos corredores o senhor vai criar? Porque só você entender porque não é uma proposta, porque isso aí é uma rotina da cidade, só tem que continuar fazendo. Mas quantos tem hoje, o senhor sabe? O que ele prometeu era 48, ele fez 4 a mais. Mas quantos quilômetros tem hoje, o senhor não tem essa conta? Não precisa saber quanto, o que a gente precisa é cumprir o que foi falado, e foi esquecido. Tem uma coisa nos políticos, que eles adoram cumprir palavra entre os políticos, mas entre o povo não tem como cumprir. Mas então, 40 mil, se atingir esses 40 mil adicionados aos 135... 48, o senhor fica satisfeito com isso? Não, por que eu vou ficar satisfeito se o povo precisa de mais? Isso que eu tô te falando, que o que a gente precisa focar é na descentralização disso, do centro expandido. Por que você mora num lugar onde não tem investimento? Toda vez que eu ouvir favela, favela significa a ausência do Estado. Uma pessoa, a família começa a ganhar de 3.500 a 5 mil por mês, ela já não quer mais morar na favela. Isso é ruim, vou te explicar por quê. Porque ela quer dormir e ter um pancadão a noite inteira. Nós vamos resolver isso aí. Eu vou testar em algumas favelas, vou mostrar pra vocês como é que resolve. Nós vamos criar espaços onde vai ter esses eventos, não vai ser mais... Não tem como fazer isso na rua. O pobre tem que dormir, senão ele não tem paz. Porque das mais de 4 mil escolas que estão dentro da rede municipal, pública, só 9 atendem esse perfil. 14 a 24 anos que seja, né? Então o que você vai fazer com essas 9 escolas? Vamos lá. Você tem que olhar uma outra coisa no plano de governo, que é o braço de ensino dentro das empresas. Chegou a olhar isso? Sim. Esse braço de ensino vai ser o seguinte, vai contemplar 3 públicos. Os funcionários das companhias, os parentes e as pessoas que moram próximo. Por que eu quero aproveitar isso? Você falou muito bem, no ranking negativo dos nem estudo, nem trabalho, o Brasil é o número 2 do mundo. Isso é muito grave, é uma cultura das pessoas não quererem trabalho. Nessa criação de 2 milhões de empregos na cidade de São Paulo, de novo, não é o governo que faz isso, o governo tem que incentivar. Eu te faço uma pergunta, você que está assistindo: quem não quer ter seu próprio negócio? Nós vamos ensinar na escola pública, desde o começo, a empresarização. Um dos 3 pilares desse plano de governo é a empresarização. O que nós vamos fazer com a empresarização? Ensinar para a pessoa o fim a fim, o como montar um negócio, como comprar, como vender, como gerir, desde pequeno. É porque tem que tratar, só terminar, por favor. Tem duas formas de tratar qualquer problema: o efeito e a causa. Tratar de um jovem de 24, nós vamos tratar nesses braços de ensino e nesse programa. A gente tem que tratar a causa. A tratativa da causa é na escola. Eu sou filho de escola pública, eu estudei na escola pública. Minha mãe foi faxineira, meu pai é aposentado, foi funcionário público também. Eu fui treinado na escola pra gente odiar rico. Eu fui treinado na escola pra gente achar que os Estados Unidos é imperialista. Eu fui treinado pra dar errado. Porque o modelo que a gente tem de ensino não é de educação, é de escolarização. Colocar um teto no pensamento e colocar todo mundo com o pensamento igual. A gente tem que ter uma educação de verdade, a gente prepara a base para todo mundo aprender a questionar, a pensar. A maioria desses candidatos, com todo respeito, nós somos 10. Pelo menos 8 ali não faz nenhum sentido do que é fazer R$1 milhão. Ele nunca vai entender a escala de bilhão. Você que está assistindo, a diferença de milhão e bilhão em segundos, para você entender a escala de grandeza, 1 milhão significa 11 dias em segundos. 1 bilhão significa ter quase 32 anos. Eles não sabem o que eles estão mexendo. Então eles esparramam esse dinheiro público na mão de 12 partidos políticos, igual o Nunes está fazendo, igual o Boulos está querendo fazer, e eles não entendem completamente isso. Queria ouvir do senhor qual é o plano que o senhor tem para ampliar o ensino em tempo integral nas cidades aqui de São Paulo. Principalmente nas periferias, que são as pessoas que mais precisam, tem mais de 50% dos lares são liderados por mulheres. E elas não têm aonde deixar seus filhos. A cidade de São Paulo hoje investe 25 bilhões de reais em educação. E a minha esperança é tirar esse tanto de companheirada daí, porque a morosidade, o tanto de gente ineficiente, a falta de tecnologia, a corrupção e esse loteamento partidário faz com que a gente perca aí de 40% a 50% do dinheiro público. Só de trocar esse povo já vai ter uma economia real. Só no primeiro dia, só de não ter esses esquemas com esse povo. Você está falando que tem esquema? Absoluta certeza. Inclusive o prefeito ele é denunciado por desvio de dinheiro em creche. E vamos esperar o contraditório, a ampla defesa, não vamos julgar ninguém aqui que a gente não é juiz. Agora essa ampliação ela é necessária, porque não se as mulheres elas não conseguem produzir e essas crianças vão ficar jogando. Mas de quanto essa ampliação? Ela tem que ser progressiva. De quanto para cada... É porque se a gente falar assim, eu queria tanto ser igual aos políticos, vamos fazer tudo em 4 anos, nós vamos progredir nisso. O que eu quero todos os governos estão passando, nós vamos resolver o problema da Cracolândia. Não vai agora. Lembra que a forma de tratar as questões é causa e efeito. Agora, a progressão disso vai estar de acordo com o orçamento. Para você que está assistindo, como é que funciona? O próximo prefeito de São Paulo, ele tem que cumprir o orçamento o próximo ano inteiro. 80% do orçamento, praticamente, é independente do que eu quero fazer. Eu vou ter que cumprir o que eles falaram que ia fazer. É um sistema de segurança, para ninguém chegar e sair fazendo loucura. Mas o que o senhor quer fazer? Eu queria entender esse plano. Eu quero chegar na máxima em 4 anos. De quanto? Para cada... 100% das crianças. Pré-escola, Fundamental 1? Sim, de quanto? 100%. 100% para todo mundo. E tem como. Esse é o plano do senhor. Eu estou falando para você que tem como, por quê? A progressão não é pegar e dividir por 4 anos. É progressivamente a gente enxugando essa máquina precisa de eficiência, senão eu não consigo recurso para fazer isso. Quanto mais recursos, quanto mais eu vigiar, uma coisa que você tem que saber, você que está assistindo, é que as minhas reuniões serão como essa aqui que está acontecendo agora. Como eu sou influenciador, eu gosto de mostrar minha vida para incentivar as pessoas, na prefeitura, para ter uma reunião comigo, vai estar sendo transmitida ao vivo.
Isso vai diminuir todo mundo que quer mexer com corrupção. Nossos secretariados, eles simplesmente serão vigiados. Vai ser difícil ser secretário lá no nosso governo. Então, assim, o que eu preciso é enxugar a máquina. A máquina está robusta demais, tem dinheiro, mas está comprometida com coisas. Mas aí vai ser progressivo nesses próximos 4 anos. O senhor quer 100% para todo mundo, as creches já tem 100%. A gente está falando de pré-escola, isso até que o senhor reconhece aqui, né? Funde 1. Mas como o senhor vai fazer isso? Economizando. Mas como? Você que está assistindo Qual é o na sua plano? casa, o como é isso? A pessoa ganha 3 mil, ela pode ter despesa de 4? Não pode. Primeira coisa que eu vou fazer, não é fugindo do assunto, mas pra você entender, em 18 semanas eu vou zerar as filas nos hospitais de 447 mil exames que estão pendentes e 192 mil cirurgias. Não, mas espera, eu tô falando de fazer vamos falar de ensino. A gente vai falar de saúde daqui a pouco. Não é que eu tô fugindo, é pra você entender o seguinte, tem as prioridades. É só porque quem tá assistindo, só pra ficar contextualizado na educação. Anos, isso vai ser progressivo de acordo com a economia. E eu tenho outras propostas que vai parecer que eu tô fugindo do assunto, que é gerar receita e aumentar imposto. O eleitorado de São Paulo é aterrorizado há muito tempo, há décadas, pelo PCC. Essa cidade aqui já foi refém do PCC nos anos 2000. E aí, hoje, para a gente, quando traz para os dias atuais, a gente tem, inclusive, uma gravação que foi revelada pelo jornal A Folha de São Paulo, do presidente do seu partido, Leonardo Avalanche, se vangloriando de ter proximidades com integrantes do PCC, inclusive o Piauí, líderes de facção, inclusive o André do Rep. Eu queria saber, o senhor faz um apelo para que limpem o seu partido, eu queria saber do senhor. O que é que o senhor tem feito para limpar o PRTB? Eu entrei no partido recentemente, né? Não sei se é conhecido por vocês, mas eu ia sair pelo DC. E eu escolhi o DC justamente por ter um senhor de idade. Eu falei, isso aqui nunca vai falhar, né? Eu estava em Roma, e antes da eleição, esse senhor me liga faltando poucas horas para acabar o prazo eleitoral e vira e fala o quê para mem? Você não vai sair candidato. Eu fiquei louco. E foi de última hora que eu entrei no PRTB. Você não fez nenhuma pesquisa? Não é assim que funciona, não. É assim, ó. Nenhum partido que Mas o senhor, o que é que o senhor vai fazer para limpar o partido? O senhor está falando disso. Eu preciso de ajuda, Então, não, mas o senhor está no partido. O presidente do partido é seu fiador. Então, mas eu não sou o presidente do partido, não sou o dono do partido. Corte rápido. Depender de mim é afastamento geral. Eu não mando o partido. Eu sou uma pessoa que está usando o partido para sair candidato. Inclusive, faço um apelo que eu quero para o futuro do Brasil. Todo mundo que quer ser candidato, eu sonho com isso. Porque em 2022, todos os partidos que eu procurei queriam 20 milhões de reais para me lançar candidato a presidente do Brasil, pra você ter uma ideia. Isso aí virou um comércio. Eu entendo, tá tudo certo. Acabei saindo num partido horrível, que acabou destruindo a minha eleição. Resumindo, por favor, nos ajude. Todo brasileiro que quiser se candidatar a não precisar de partido político igual nos Estados Unidos. A gente precisa disso. Por quê? Porque eu entrei nesse partido, de fato, tô vendo essas denúncias, vou ser bem questão da Constituição, candidato. Tudo bem, mas teria que mudar a Constituição. Isso eu tô falando do futuro, pra você entender o meu apego. Por quê? Um político... Mas vamos voltar pro seu partido. Não, deixa eu responder o que você perguntou. Não, eu vou colocar mais elementos. Não respondi ainda. Não respondeu, candidato. Deixa eu responder, aí você põe um incremento. Obrigado pela oportunidade. É o seguinte, eu entrei no partido de última hora, tenho um contraditório e ampla defesa. Primeira vez, eu mesmo peguei essa informação, pedi pro meu presidente, o que é isso aqui? Não, vai ficar aprovado, tudo bem. Eu tenho que partir disso. Eu posso fazer o quê? Eu vou condenar o cara? Agora, se vocês conseguem pegar em Folha de São Paulo e tudo, por que já não leva na delegacia para esse povo já sair de lá algemado? Nos ajude a limpar esse partido. Eu não sou polícia. Aí você fala, não, então você tinha que sair, então vou ter que jogar a prefeitura no lixo. Esse é o detalhe. Nós precisamos, é obrigatório ter um partido político. Você vai olhar pro MDB, já foi preso o Temer, você vai olhar pro do PL, foi preso o Valdemar. PRTB, eu tô falando de todos estão envolvidos com esse tipo de coisa. Mas eu queria falar mais sobre o PRTB. Vamos lá, pode Vamos ficar. O jornal Estado de São Paulo, ele faz uma reportagem que revela, inclusive, o seguinte, que articuladores do seu partido, inclusive um ex-presidente regional, Tarcísio Escobar, ligado, fazendo negócios com o PCC. Esse já saiu, que eu fiquei sabendo. Tá. Mas tudo bem, ele é articulador, teve com o senhor, tem foto com o senhor. Eu tiro foto com todo mundo. Ele saiu do partido, mas estava ali na origem. Eu estou falando que a órbita do teu partido está toda investigada. Mas, pois bem, tem ele e o Júlio César Pereira, o Gordão. Esse eu nunca ouvi falar. Os dois eles estão sendo investigados por troca de carro, por drogas, por cocaína, para o PCC. Esse está no partido também? Bem, eles estavam ali, inclusive, fazendo campanha para o senhor, participando. Os dois são próximos, tá? Bem, eu queria saber do senhor de forma clara, isso não constrange o senhor, tá no partido? Claro, isso é totalmente constrangedor. Precisava de gente trabalhadora e honesta, tem esse tipo de gente lá, o que eu posso fazer? Eu não tenho amor pro bandido de nenhum. Se a pessoa for comprovado que é bandido... E o Renato Cariani é seu amigo? Eu participei de um desafio com ele, fiquei amigo dele por causa disso, acredito na inocência dele. E no Brasil, todo mundo tem o direito, tem a Constituição Federal funcionando ainda, ao contraditório e à ampla defesa. Se ficar aprovado, espero que ele pague. Se não ficar, eu quero ver quem vai devolver a honra dele por tanto ataque que alguém fez contra ele. Ele mudou minha vida, inclusive. Olha, ele é acusado, perdi 25 quilos por causa dele. Por tráfico de drogas. Que fique comprovado. Se provar, pague. Se não provar... Como é que o senhor justifica essa proximidade com um réu por tráfico de drogas? Ele é o maior influenciador de fitness do Brasil. Ele me desafiou num podcast.
Eu não vou pegar a ficha criminal da pessoa, vamos lá, o que você está devendo e para quem? E outra coisa, se isso fosse alguma coisa, a gente não aceitaria o presidente Lula ser presidente. Ele que desviou mais de 1 trilhão com a quadrilha que ele tinha, ele recebeu 9 anos de cadeia, 9 juízes, 3 instâncias, depois de 580 dias, por uma graça de alguém que é amigo da política, foi e descondenou ele. Se aqui fosse um lugar para discutir moralidade, a gente tinha que tirar o presidente do Brasil. Corte rápido. Candidato. Aí tá falando Não, tá falando de justiça, de lógica. de facção criminosa. Mas é uma facção aí também. O PT é uma facção criminosa. O que é isso aí? O que eles fizeram no Brasil, vocês esqueceram? Candidato. Se for pra moralizar, nós precisamos falar do assunto do jeito que ele é. Candidato. Porque do jeito que você tá falando, tá concorrendo na vaga pra pastor, pra padre Eu aqui. tenho que falar do seu partido. Eu tenho que falar do Brasil. A pergunta Depois da é desmoralizada que o PT... Só um pouquinho. Depois que o PT fez o que fez, Camarote, aqui não é uma discussão disso, não. Eu topo discutir todas as coisas. Inclusive, eu fui injustiçado. Eu respondi processo criminal. Prescreveu esse processo. Eu odeio injustiça. Vocês podem arrebentar com o que quiser pra cima de mim. Se for pra moralizar, vamos moralizar direito. Eu não tô pedindo vaga pra ser padre, nem pra pastor aqui, não. Candidato. Você quer a política real. Deixa eu falar com o senhor. Vamos lá. Eu sou recrutador profissional, então eu fiz isso profissionalmente. Mas eu vejo o cara é acusado de ameaçar de morte as pessoas que eram dirigentes do partido dele. Você não tá entendendo. De chegar e chamar uma mulher, candidato, é muito grave. O que você quer que eu faça, Daniela? Eu quero... Pode chamar de Dani, não tem problema. Pra quem tá em casa... Você quer que eu faça o quê? O senhor defende que ele se afaste do partido? Se eu estiver errado, você sabe o que tá acontecendo? Essa gravação que eu ouvi falar é um negócio de fevereiro, salvo engano. Eu perguntei isso pra ele. Mas alguém esperou? É uma cartinha na manga, assim, ó. Vamos soltar pra desestabilizar o Marçal. Eu gostaria que ele afastasse. O senhor falou isso pra ele? Claro. E ele disse o que ao senhor? Ele falou que vai provar que não é nada disso. Mas, o que eu posso fazer? É assim, se o partido fosse meu, ele já estava afastado até a apuração. Mas, o partido candidato, é meu. Aqui no Brasil não funciona do jeito que a gente quer. Então, e se fosse pra afastar, ia afastar o Lula também, até ver o que foi esse negócio, que descondenação foi. Nós estamos discutindo o Lula, mas eu estou. estou. O PRTB e sua candidatura. Você imagina o PT, o PL, todo mundo envolvido num monte de coisa. Partido político não é sinônimo de pureza, não. Eu sei, eu sei. E eu vou falar toda vez. Eu vou falar todas as vezes. Você desculpa, Camarote, mas se for pra moralizar, não vou ter que limpar o país inteiro. Candidato, só uma coisa. Esse áudio de fevereiro... Respondi sua pergunta, Dani? Sim, o senhor disse que afastaria. Na minha, é certeza. Só pra você ter segurança. Nas minhas empresas, não trabalha nem parente, nem competente. Zero. Parente é uma questão minha. Não é a gestão pública que me fez isso. Eu nunca contratei e não quero ninguém assim. Perguntar, mas você tirou isso, desculpa. Ele tá em muitas fotos, em muitas imagens do seu lado. Mas falar todo dia, eu tenho tanto de compromisso que eu não vejo ele vários dias. Mas a grande parte das fotos no dia da sua campanha, da estreia da sua candidatura. Isso tem quantas semanas? Mas em outras, tem muitas. Mas sim, é longe de andar todo dia. Mas de qualquer maneira, eu queria ficar no áudio de fevereiro deste ano a que o senhor se referiu. Nesse áudio, são 30 minutos de áudio, em que ele não está sendo acusado por terceiros. Ele está dizendo, Leonardo Avalanche, presidente do seu partido, ele está dizendo que ele soltou o André do Rep, líder do PCC. Ele nem é advogado e nem polícia, como é que ele soltou alguém? Ele está dizendo, tá? Eu tô acreditando aqui, partindo do princípio de que o que ele falou é verdade, porque ele está dizendo. Porque ele falou que isso é uma gravação que não existe e ele vai provar. Eu vou fazer o que a Dani pediu, ou sugeriu, que eu gostei. Eu vou deixar formalizado da minha parte, que isso pra mim não faz sentido. E se de fato, a minha recomendação que eu já dei pra ele é se afaste disso. Há testemunhas nessa conversa que atestam que é ele, que ele disse exatamente aquilo que não foi uma invenção de inteligência artificial. Pegar a sugestão da Dani. Qual a sugestão que você me dá sendo candidato de um partido O meu desse? papel não é lhe dar sugestão. Então já tá respondido. Eu pedi o Camarote, a Dani e você já sabe. Eu não tenho nada pra fazer com isso. Tem que ser processado, se precisar ser... Mas eu só queria deixar claro que é crime organizado, é PCC. Que pegue todo mundo que tá lá, vocês não estão entendendo. Eu pedi de socorro, limpe o PRTB, pelo amor de Deus, eu não tenho poder pra fazer isso no partido. Na verdade, o senhor quer dizer que o senhor é um candidato sem partido. Quer dizer, eu tenho um partido. O partido é provisório, ele tá aí por enquanto, mas o senhor não compra, não está no partido em que o senhor compra um ideário, compra um O partido é único de direito e o novo. Não, o partido é de direito. O problema é que se você tem confusão com uma pessoa, essa pessoa tem que pagar. Aqui no país, todo mundo que errar tem que pagar. Eu não vou pedir nenhuma vez, você precisa deixar ele... Não, por favor, pague. Não alisei nenhuma vez. Eu não tenho, aqui meu partido, eu vou morrer por ele. Não, meu partido é o Brasil. Eu não tô defendendo ninguém. E a gente gastou aqui 10 minutos pra falar de uma coisa de terceiro que eu não tenho influência sobre ele. Não, porque o senhor escolheu esse partido. Eu escolhi não, foi o único que teve pra entrar, cara. Não tá entendendo. Eu tô sendo honesto. Eles vão apertar na urna o número do partido. Eles vão votar em mim. Sabe o que pode acontecer? Depois eu posso sentar e sair do partido. E não tem medo de falar isso aqui. Agora eu vou falar o quê? Vamos largar esse partido aqui? É o que eu tenho. Candidato. É obrigatório o partido político, é isso que eu tô falando. O réu cuidava da manutenção dos equipamentos de informática do grupo criminoso, além de realizar a captação de listas de e-mails para a quadrilha, fecha aspas. Circulou esses dias um áudio atribuído ao senhor, ainda com uma voz bem mais jovem, de alguém cobrando o senhor das listas... Eu tinha de 17 para 18 anos. Exatamente. Ganhava R$350. Já pode responder? Não, eu só queria... Falta uma pergunta. Eu fiz só uma digressão para que todo mundo saiba do que a gente está falando. Como é que o senhor explica para o eleitor e para a eleitora esse capítulo da sua história? Puxando minha carteira de trabalho, porque quando isso aconteceu, eu ganhava R$350 para ajudar em casa. Tá aqui minha carteira de trabalho, é meu segundo emprego, trabalhando numa empresa de call center. No mesmo ano, eu trabalhei por 8 anos. Eu só quero pedir para o senhor não mostrar material, porque não está permitido com ninguém
Tá bom. Os outros não vão poder. Tá bom, a carteira de trabalho minha, trabalhei 13 anos, nunca fiquei pagando pau pra bandido nem pra ladrão. Trabalhei pra esse cara, ele foi pastor na igreja que eu frequentava, tinha um nível de confiança. Eu precisava de ganhar R$350, eu entendo, a maioria das famílias que hoje são criminalizadas, são marginalizadas. E é por isso que eu tenho um desejo no meu coração de tirar isso. Seus filhos, vocês estão na quebrada aí, seus filhos não vão ser mortos. Seus filhos não vão pra cadeia. A gente vai dar emprego pra todo mundo, vai dar oportunidade pra todo mundo. Eu lamento, realmente, precisar de ter consertado os computadores desse canalha. É uma pena muito grande, é uma mancha na minha história. Não tem um pingo de vergonha, ano que vem vai fazer 20 anos disso. É o que eu falo, se você quer pegar uma situação de 20 anos atrás, todas as vezes a gente vai ter que relembrar o presidente Lula. Todas as vezes a gente vai ter que relembrar, todo mundo teve processo. Porque o do Lula foi esses dias agora. Cumpriu cadeia esses dias. Nós estamos falando de coisa minha de 20 anos atrás. Mas a minha voz assim era de menino de 12 anos de idade. Mas ainda assim, candidato, Ótimo, é importante, porque os eleitores merecem saber de onde o senhor veio, o que aconteceu com a sua vida. Sim, eu estou respondendo todas as vezes. Só que é interessante. É assim, estão colocando pressão no partido, tá todo mundo contra mim e tá tudo certo. Derrubaram as minhas redes sociais, é tudo contra mim. Eu tô achando que eu tô no feriado, todo mundo odeia o Cris. Todo mundo erra. A gente tem um presidente que fez um maior quadrilho, desviou mais de $1 trilhão. Vocês estão pegando em coisa que eu peguei R$350 para ajudar na minha casa? Só uma coisa, o senhor chegou a ser preso nesse caso? Fiquei acho que foi 3 ou 4 dias na superintendência da Polícia Federal. Quais seriam essas irregularidades? O fato de que o senhor teria contratado pessoas para fazer a propaganda eleitoral e teria usado empresa para fazer esse pagamento. Calma, a gente vai chegar lá. Calma. Em nenhum momento da decisão do juiz, ele fala, candidato, em censura. Não tem nada. Mas não precisa falar. Não tem nada na decisão dele que fale sobre o conteúdo do que o senhor está falando. A discussão não é essa. A discussão é sobre quebrar a regra do jogo. Qual regra? A lei eleitoral, as resoluções do TSE que deixam a disputa equânime. Só comprova, Tanto não é sobre censura, candidato, que ele autoriza na decisão dele o senhor até outras redes sociais, que o senhor acabou de abrir e citou que já tem mais de 3 milhões, né, de seguidores. Então não é sobre o conteúdo do que o senhor diz, é sobre não cumprir a forma vou seguir de sua tese, porque eu sou jurista também. Vou seguir sua tese. O que ele está falando é de outra rede social, não é da minha. E por outras redes sociais ele derrubou a minha. Se eu posso criar outra, por que ele não devolve a minha se está falando de terceira? Segundo. Porque a sua já tem a irregularidade que ele diz que vê os indícios. Não tem, indício não é prova. Abuso de poder econômico. Mas eu não investi dinheiro de empresa nem meu. Eu já sofri isso em 2022. Você não está entendendo, isso se chama censura prévia. Artigo 5º da Constituição Federal, inciso 4. Teria que ser sobre o conteúdo do que o senhor fez. Em que momento ele se manifestou sobre o conteúdo? É simples, eu tô atacando o Boulos derreteu, ele estava com 37 pontos, agora ele deve estar com 21. Foi só aparecer que aí o jogo mudou. Agora, eu respeito a decisão do juiz de verdade, porque vocês estão lidando agora, pela primeira vez, com uma pessoa que realmente entende rede social. Então, eu acredito que precisa de uma reciclagem no assunto, eu vou ser benevolente com ele para entender que tá tudo certo. Mas não faz sentido, ele tinha que ter dado uma multa, ele tinha que ter falado alguma coisa. Como assim, você quebrou aqui porque eu peguei uma reportagem esquerdista que publicou uma pessoa, cadê as datas? Não tem, eu não sei se vocês estão acompanhando, não tem. Olha, na representação contra o senhor e na decisão do juiz, ele cita um caso em 21 de agosto de um influenciador chamado Daniel Sorriso, que mostra um pix de uma empresa do senhor só comprovar, depois da campanha. Vamos lá, num processo devido legal, a pessoa fala, olha aqui, tem uma irregularidade, você vai pagar uma multa. Eu vou lá, pego aqui, eu não tenho esse comprovante. Então o senhor, cadê? A pessoa pegou um print de internet e derrubou a rede social que tem a maior impressão em quantidade de bilhões. Você vai derrubar como se fosse derrubar um canal de televisão por causa da irregularidade de um contador. Então o que o senhor está dizendo é que se houver, candidato, um pagamento depois da campanha, isso é irregular? O senhor admite que é irregular? Ele tem que ir lá levar uma multa. O Lula pediu voto pro Boulos e ele ficou por isso mesmo. Agora, o senhor também entende, como alguém que estudou direito, que o senhor destacou isso, o senhor também entende que a regra pré-eleitoral é muito parecida com a regra da eleição e que há uma jurisprudência do TSE que cassou, inclusive, uma senadora, Selma, por ter feito abuso de poder econômico na pré-campanha? Deixa eu te explicar, eu não fiz. A campanha mais barata vai ser a minha. Eu já sofri isso em 2022. Eu não usei dinheiro público, esse povo fica me caçando por isso. Não tem. O juiz diz é que há indícios de que o senhor teria usado. Vai voltar nas redes sociais, vai ficar provado e eu agradeço pela perseguição, que partiu da TAP, foi ótimo. Eu consegui criar uma conta que tem mais engajamento que a outra. Não tem um tanto de seguidor, mas o engajamento pela injustiça que foi criado fez as pessoas até quem ouviu. Não teve censura, o senhor concorda? Claro que teve censura. Se eu não fosse inteligente... O senhor fez uma rede nova que Ou seja, você pega meu Facebook, meu YouTube, junto tem 1 bilhão de impressão. E você derruba, as pessoas estão me procurando, não estão achando. Agora, pela graça de Deus, né, pela sabedoria, eu fui atrás de pedir ajuda para um monte de gente, para vários deputados. Até gente que me odeia me ajudou, pra você ter uma noção. Até o PCO, Partido da Causa Operária, me ajudou, falando isso é censura. Até o cara que é comunista falou isso. Mas se fosse censura, essa nova seria retirada, não é sobre isso. Vamos fazer a mesma coisa, uma irregularidade da Rede Globo, vamos derrubar o canal da televisão pra depois a gente resolver. Não é o conteúdo, é como o senhor propaga o conteúdo. Eu tenho que soltar o conteúdo, eu sou candidato. Sim, mas você não pode frear um candidato numa eleição. Que é proibido, tem eu uma regra do jogo, não coloquei dinheiro nessa eleição, você não entendeu, nem empresa, nem eu. Isso é vedado no meu grupo, não tem dinheiro meu lá. Não, a discussão é exatamente essa, é isso que vai ser investigado. Derrubar o negócio. O senhor já tem declarações do senhor anteriores à campanha. Eu já falei que eu faço isso antes da eleição, eu já conheço o jogo de vocês. Quando eu falo vocês, é todo mundo que tá querendo me atacar. Eu não coloquei, você não tá entendendo. Nem eu durmo em paz todo dia, não tem dinheiro meu nisso. Acabou. Você não tá entendendo a incoerência. Ele tá falando de conta de terceiro e tá derrubando a minha. É censura porque eu preciso publicar na minha. É como se fechasse o canal de televisão de vocês e mandasse todo mundo pra casa. Aquele ali é um super canal de televisão. Se você pegar os últimos 10 canais, dos 22 canais de televisão do Brasil, eu tenho mais audiência que 10 canais de televisão juntos.
Você derrubou o trabalho de um monte de gente, você não tá entendendo. O que vocês estão fazendo é censura, não é pelo que eu falei, é pelo que eu deixei de falar. Vocês estão tirando a minha voz, a única coisa que eu tenho. Eu não tenho padrinho político, não tenho coligação política, não tenho dinheiro público, agora eu tô sem a única coisa que eu tenho. Essa é a indignação que eu quero transmitir pra você que é eleitor de São Paulo. Candidato. Todos contra mim. Candidato, vamos lá. Já que a gente está falando de proposta, eu queria colocar um levantamento feito pelo Instituto Polis para o senhor, que fala que as notificações de violência contra a população LGBTQIA+, cresceram 970% no período de 2015 a 2023, isso na cidade de São Paulo. No programa do senhor, não há uma menção específica sobre a segurança dessa população. O senhor fala bem rapidamente sobre diversidade e tal, respeitar a diversidade, mas não fala de nada, de nenhuma ação concreta para essa população. Porque já fala no Código Penal, não precisa disso. No Código Penal tá lá, é lesão corporal, artigo 129. Mas isso não é uma proposta, né? Não é um programa, o senhor não prevê, então, nenhum tipo de programa específico? O governo Lula que tá aí, tá só crescendo, eu também não vi falar nada disso, já tá no Código Penal. Encostou em alguém, tem que responder o Código Penal. Isso aí é do Congresso Nacional. Como que eu vou colocar uma proposta disso? Eu tenho que defender todo mundo, independente de qualquer coisa. Mas, por exemplo, os equipamentos públicos que são voltados para a população LGBTQIA+, o senhor defende que esse tipo de política continue? O meu ponto aqui com o senhor é para além da questão da segurança. Sim. É políticas públicas no geral, amplas para essa população, a entender como o senhor enxerga essa população. Eu enxergo como todo mundo. Corte rápido. Só para você entender, no Código Penal, o Código Penal fala o seguinte: se você bate em idoso, tem um agravante. Se é alguém sem defesa, agravante. Então, sim, o Código Penal já contempla isso. Eu entendo e concordo com o senhor. As políticas públicas que já estão funcionando, não tem por que revogá-las. Está abençoando o público, está abençoando as pessoas, ok. Por isso que o presidente Lula tinha que tomar uma posição, porque no governo federal, no governo do presidente Lula, é onde mais cresceu a agressão contra a LGBT, pra você ter uma noção. Ele que tem que tomar. Mas é um problema localizado nas cidades, né? Mas a legislação é federal. As coisas acontecem nas cidades. E por isso que o governador, o título do governo está aqui dentro. É políticas públicas específicas para as minorias. Não, da municipalidade, candidato. O que você sugere, camarada? Não, eu não sou candidato, é o senhor que tem que ter proposta. Então pode mandar a próxima pergunta. Não, o senhor que tem que apresentar a proposta. Eu apresentei o que eu acredito, aí você vai falar do meu plano de governo. Proposta pro setor, mas você quer fazer pergunta ou você quer mandar no plano de governo? Corte rápido. Não tem. Falando em plano de governo, me interessa. Eu não tô falando que eu vou inventar, não, foi isso aí mesmo. Isso é do Código Penal, isso é do Estado e da Federação. Obrigado. Como que o senhor pretende convencer o eleitor que o senhor é o candidato da direita, sem o apoio do ex-presidente Bolsonaro? Eu preciso convencer, eu estou em primeiro na pesquisa, eu tenho que convencer por quê? Corte rápido. Mas o senhor As pessoas já sabem, é princípio, valor e propósito que determina um candidato. Mas o senhor não tem o apoio do ex-presidente Bolsonaro, certo? Você pediu para não mostrar, tô com a medalha que ele me deu aqui. Não, ele já falou... me respeita, eu respeito ele. E da política vale tudo, na eleição ele vai falar um monte de coisa para defender o candidato. Só que quem defende princípio e valor sabe que o Nunes é um esquerdista, não faz sentido isso. Então, eu espero que ele se dê bem, né, que dê tudo certo. O senhor não precisa do apoio público do ex-presidente Bolsonaro? Olha só, eu cheguei aqui sozinho, sem padrinho político, sem coligação política, sem dinheiro público e agora sem redes sociais. Tá tudo bem. Eu tô mostrando pro povo quem eu sou. Tô mostrando que eu sou resistente, tô ouvindo a Mônica, entendendo que tem coisas que a gente tem que viabilizar e tá tudo certo. Você me deu um conselho, eu vou seguir, vou fazer a representação do partido. Foi um conselho, cada um falou. Foi ótimo. Eu sou alguém que não para de crescer porque eu gosto de ouvir conselho, eu gosto de aprender. O Bolsonaro, pra mim, tá tudo bem. E você falou uma coisa que a direita tá rachada, a direita não tá rachada. Não. Quando a gente é de verdade, a gente briga. É igual em família. Então eles não são de direita, o senhor é de direita? Não tá rachado. São todos família. O senhor também faz parte da família. Nós temos Bolsonaro. Princípios. A família dele é os filhos dele, ele tem 4, tem Mas eu não entendi, filhos. desculpa, então explica. É porque a direita não tem um dono. Diferente de alguém na esquerda que reza uma cartilha de forma emburrecida. Mas quem é o principal líder da direita hoje? É claro que é o Bolsonaro. Que isso, ele foi o cara que acendeu a presidência. Então volta pra minha pergunta inicial. Como que o senhor vai convencer o eleitor de direita? Eu não vou convencer o eleitor de Bolsonaro, eu só tô mostrando quem eu sou, é só ver o que eu posso fazer. E o Nunes tem 30%. Então... Ele vai perder todos os eleitores do Bolsonaro, porque eles vão descobrir que ele apoia a ideologia de gênero, ele vai descobrir que ele é abortista, vai descobrir que um monte de coisa que a direita pira com essa Mas o senhor acabou de dizer que Bolsonaro é o principal líder da direita. É mesmo, só que as pessoas não têm dono. Não vote no Marçal, como ele tá dizendo, vota no Nunes. Pode ficar à vontade. Mas como faz com o eleitor? Posso fazer nada, eu vou mostrar meu trabalho do mesmo jeito, eu já tô sozinho, ele nunca encostou na minha campanha. Quando eu fui eleito deputado federal, o Bolsonaro não gravou um vídeo pra mim, eu fui eleito do mesmo jeito. E essa briga com o entorno ali? Com o entorno não, é só com o retardado do Carlos Bolsonaro. Senhor... Tem o Carlos Bolsonaro, que tem feito críticas ao senhor, Ele atrapalhou, nós perdemos a presidência da República. Deixa eu concluir, por favor. Desculpa, vai lá. E tem o deputado Eduardo Bolsonaro, inclusive deputado federal eleito aqui por São Paulo, uma base gigantesca. Top, eu entendo. Mas ele tá atacando o senhor. Duros, né? Que dureza. Lê os comentários do vídeo. Não, mas o senhor falou que eu tô respondendo ao Carlos. Não, eu só tenho problema com o Carlos, tem problema com o Eduardo. Mas o Eduardo tem problema com o senhor, né? Porque ele fez o seguinte, eleição é complicado demais. Quando acaba a eleição, bandeira branca, para com a guerra. Eu sou crítico do presidente Lula. Você vai ver, vai acabar a eleição, vou deixar ele em paz. Eu não quero que ele dê errado, eu quero que ele faça um bom governo. E quero que ele aposente igual o Biden, que ele tenha essa sensibilidade. Depois da eleição, é só um idiota que continua a guerra. Eleição é um período de guerra.
Todo mundo fica pondo na minha conta que eu faço isso e aquilo. O Boulos me xinga de bandido junto com o Lula lá no palanque esse final de semana. Chama de ladrão, de não sei o que. Eu não sou, nunca peguei nada de ninguém. Se achar alguma coisa que eu peguei, eu pago. É só me dar o Pix que eu pago. A eleição vale tudo. Tabata tá falando loucura de mim, tá tudo certo. Eu tô assim, até com preguiça de processar esse povo. Eles estão me processando, eu entendo e tal, mas eleição é um negócio absurdo. Bolsonaro tem meu respeito. Eu gosto dele. Alguém gostando ou não, eu gosto dele. Ele errou em muitas coisas? Sim, nós aprendemos com isso. Só um bobo que não aprende. Agora, se ele seguir o caminho com o Nunes, que eu acho que ele vai seguir, porque ele deu a palavra, e no almoço que eu tive com ele algumas semanas atrás, ele falou, não tem como eu voltar atrás. E eu falei, tá tudo bem, eu não estou te pedindo, sim. E eu falei isso pra ele no almoço, eu não estou pedindo seu apoio. Eu vim trocar ideia com você e pedir conselho, é diferente. Ele me deu 3 conselhos, eu segui os 3 e funcionou. Por que eu tô em paz em relação a isso e por que eu assumi a liderança dessa corrida eleitoral agora? Com pouco dinheiro, só com celular, um sonho, Deus e o povo. Só. O senhor não quer ser o líder da direita? Não precisa. Esse não é o objetivo do Eu quero que tenha 1000 Bolsonaros, eu quero que tenha 1000 Pablos, eu quero que tenha 1000 Nicolas. Mas tem espaço para os 2 líderes? Você falou que ele é o maior líder. Ele é o maior, ninguém vai tirar isso dele. Nem o senhor. Mas pra quê? Eu não quero esse peso, eu não quero ser o cara, nada disso, eu só quero servir o povo de São Paulo. O senhor citou o Ricardo Salles, né? Agora, quando ele estava com a pré-candidatura colocada tal, e foi retirada. O senhor acha que ele é uma referência na defesa do meio ambiente? Eu não sei se ele é uma referência, mas ele é um cara sério. Se ele é referência, eu não sei, mas no Ministério da Marina tá o caos. Tem muito mais queimada agora no da Marina do que no dele. Se for comparar só as queimadas, ele é um Pelé perto dela, né? Agora, os erros e acertos dele eu não cheguei a balancear, não, mas a Marina é ruim. O Lula podia ouvir aqui um pedido de um cidadão aqui de São Paulo. Troca essa ministra, pelo amor de Deus, porque tá um caos o meio ambiente hoje.